Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos em nossa casa espírita, a Fraternidade Francisco de Assis. Hoje, mais uma vez, para nossa palestra na Fraternidade, está conosco a nossa companheira Sandra Denise Calado. A Sandra é a dirigente do Centro Espírita ASEAMA. Ela vai explicar o que é a ASEAMA. E ela vai conversar conosco hoje a respeito dos animais, nossos irmãos. Aquelas pessoas que tenham alguma dúvida sobre essa questão espiritual dos animais, no final, quiserem fazer alguma pergunta, a Sandra vai estar à disposição, né, Sandra? Por favor. Boa noite a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou da Associação Espírita Amigos dos Animais, tá? Que é o primeiro centro espírita totalmente voltado para a espiritualidade dos animais, inaugurado em 28 de maio de 2009, e nós baseamos o nosso trabalho. Começamos nosso trabalho baseando no livro Conduta Espírita de André Luiz, como vocês podem ver ali, ó, tá vendo? Ele diz assim, ó, no capítulo 33, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Então, compreendendo que os recursos de natureza mediúnica podem ser o passe, por exemplo, nós temos na nossa casa, que é esta aqui, ó, tá vendo? Que fica lá no Tucuruvi, zona norte de São Paulo, né? 7 trabalhos de passe em animais por semana. 2 na quinta, 1 na sexta, 4 no domingo. Tá? Nós atendemos mais ou menos 130 animais que vão até a casa por semana. E, em média, 2.500 animais à distância de todas as partes do mundo. Né? Porque nós temos um site e o pessoal, pelo site, coloca o animal no trabalho de assistência espiritual à distância. Tá? Nós também temos um trabalho de passe para os tutores dos animais por semana. Curso de espiritualidade dos animais, que é um curso de 2 anos, que traz a doutrina espírita, que a doutrina espírita fala sobre a alma dos animais. Né? Curso de assistência espiritual aos animais, que é para quem quer ser trabalhador da casa. E curso de expositor, para quem quiser fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, falar sobre a espiritualidade dos animais. Tá? Estão convidados a conhecer a nossa casa. Tá? Basta entrar no site para ver os dias e horários que tem trabalho, levar os animais para tomar passe. É um trabalho bastante interessante. E eles ficam todos quietinhos. Eu sei que tem alguém pensando assim, como é que vocês fazem? Tem palestra? Tem palestra. E eles ficam quietos? Ficam quietos. Mais quietos que os tutores, geralmente. Eles são comportadinhos. Né? Nós também temos o projeto Solidariedade ASEAMA, que é um projeto que leva comida e água fluidificada para animais de rua. Como tem casas espíritas, por exemplo, que levam sopa para animais de rua, nós levamos, para animais não, para pessoas, nós levamos para os animais, vê que de vez em quando as pessoas comem também, né? Porque a comida é limpinha, viu? Né? Então, a gente leva alimento vegetariano para os animais de rua e água fluidificada, e cadastramos esses animais para receberem assistência espiritual à distância também na casa. Né? E temos o projeto Luz do Amanhã, que é um projeto que trabalha com reciclagem, que visa educação ambiental, porque a falta de educação com o meio ambiente também prejudica os animais. Né? Temos o informativo, que é o informativo ASEAMA, no site também dá para baixar os números anteriores, que fala sobre a espiritualidade dos animais e os trabalhos realizados na casa. E temos o projeto Consciência Espírita e Alimentação para o Terceiro Milênio. Aqui vocês estão vendo a foto do nosso almoço gaúcho, que teve um churrasco vegetariano, óbvio. Tá? Vocês vão entender por quê. Muito bom, por sinal. Né? Os nossos vizinhos começaram a sentir o cheiro e foram lá experimentar. E outros pratos gaúchos também. Todo o terceiro domingo do mês nós fazemos almoços vegetarianos, temos uma lanchonete vegetariana na casa e introduzimos alimentação vegetariana nos outros centros espíritas. Então esse é o Centro Espírita ASEAMA. Nossa casa tem bastante atividades, como vocês puderam ver. Né? Como vai ser possível perceber ao longo da palestra, a ASEAMA não é um centro espírita à parte da doutrina espírita, mas um núcleo dentro do Consolador Prometido, que tem como objetivo inserir o ser humano e os animais, bem como toda natureza, na verdadeira realidade da evolução e, portanto, do Evangelho, unindo-se às frentes de trabalhos do Cristo,
para impulsionar o planeta de regeneração. Então vocês vão perceber que nós não somos assim uma casa espírita diferente de outras casas espíritas. Nós somos um centro espírita normal, kardecista, que tem trabalho de passe, curso, e que nos dedicamos a somar dentro da doutrina espírita, sob ainda hoje um aspecto novo. Temos certeza que no futuro não vai ser assim, né? Fazendo com que o Evangelho possa se estender para todas as criaturas de Deus. Tá? Então, em nome da SEAMA, nós convidamos vocês hoje para ouvir o que a doutrina espírita tem para falar sobre os animais e para mudarmos o nosso campo de entendimento sobre os animais. Alguém aqui tem animal em casa? Nossa Senhora. Vocês acham que eles pensam? Vocês acham que eles são inteligentes? Eles têm sentimentos? E como? Tem consciência deles mesmos? Se vocês chamarem, eles atendem? Então vocês já sabem nada, eu não preciso falar nada aqui. Já sabem tudo. Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre isso. Por que eu fiz essas perguntas para vocês? Como vocês sabem isso? Porque vocês observam. Porque nós observamos os animais que convivem conosco. Se eu disser para vocês, olha, animal não pensa. Vocês vão dizer, só se for o seu. Porque o meu pensa. Esse aqui é o papagaio Alex. No Brasil ele não é muito conhecido não, mas nos Estados Unidos ele foi muito conhecido. Este papagaio desencarnou com 31 anos, o que é jovem, desencarnou jovem. O papagaio vive em média 80 anos, tá? E ele pertencia a uma pesquisadora de Harvard que o adquiriu mais ou menos na década de 70. E ela, na época que ela adquiriu ele, ela na verdade conviveu durante muito tempo com pássaros. E ela achava que os pássaros tinham inteligência. Mas os cientistas não achavam. E porque os pássaros têm um cérebro muito pequeno, do tamanho de uma noz, eles relacionavam a inteligência com o tamanho do cérebro. Então eles diziam que os pássaros não tinham inteligência. Ela conseguiu comprovar isso de maneira tão eficaz que os cientistas mudaram a visão deles sobre os pássaros. E o Alex ficou tão famoso que no seu desencarne ele constou no obituário do New York Times, onde se constam pessoas, celebridades. E foi muito noticiado o desencarne dele e toda a vida dele, né? Quando ele desencarnou, pouco antes de desencarnar, ele disse para ela assim, ela trabalhou com ele, ensinou ele a falar e conseguia comprovar que ele não só falava, mas ele respondia aos estímulos dela, né? Pouco antes de desencarnar, ele disse assim para ela, fique bem, eu te amo. E desencarnou depois disso. E aí ela conta num livro como aquilo teve um impacto emocional para ela. Ela não imaginava que ela o amasse tanto, né? Quando ele desencarnou, ela conseguiu perceber o quanto ele era importante na vida dela. Eu trouxe essa história para a gente começar a pensar um pouco. Quem são os animais? Vocês me responderam aqui que eles têm inteligência, que eles pensam, que eles têm sentimentos. Basta observar durante alguns dias que nós vamos comprovar tudo isso. Agora, como será que eles chegaram nesse nível de entendimento? Né? A doutrina espírita é a doutrina que nos traz todas as respostas para o processo de evolução de nós mesmos. Lá nós encontramos respostas para as dificuldades de nossa vida. De forma alguma, a doutrina espírita, assim como nos ensinou o nosso querido codificador Allan Kardec, pode contrariar as nossas observações lógicas, porque a doutrina espírita é uma doutrina que parte da razão. Olha lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem 7. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Portanto, não pode a doutrina espírita contrariar aquilo que nós vemos em nossa casa. Que os animais pensam, que eles são inteligentes, que eles têm sentimento e que eles têm consciência. E não contraria. Vocês vão ver. Tá? Olha lá. Quem são os animais? Como será que eles chegaram no nível de inteligência que eles têm hoje? Que nível de consciência será que eles têm? O quanto eles entendem do que nós falamos? De quanto eles percebem daquilo que nós fazemos? É preciso começarmos a acordar para isso no nosso dia a dia. E é parte do nosso processo de evolução. Tá? De onde será que eles vêm? E para onde será que eles vão quando eles desencarnam? Por que será que eles estão aqui? Será que é só para eles agradarem a gente?
Será que os animais estão aqui só para nos servir ou eles têm um propósito além de nós mesmos? Né? Qual a importância para nós, seres humanos, de compreendermos os animais? São questionamentos importantes porque eles interferem na nossa evolução. E hoje nós vamos responder estas perguntas. Vocês acham que os animais têm alma ou eles são máquinas? Quem acha que eles têm alma? Estou falando que eu não tenho nada para fazer aqui. Você já sabe as respostas. Mais ou menos na época, na década 1600 mais ou menos, René Descartes disse que os animais não tinham alma. Portanto, não eram capazes de sofrer, nem tinham dor, nem medo, nem sentimentos. Né? Eram máquinas super complicadas. E nós adotamos esse pensamento quase até hoje. No século XIX, se perguntava se mulheres e negros tinham alma. Eu li na capa da Revista Espírita de 1866, janeiro de 1866, a seguinte pergunta: mulheres têm alma? Quase tive um infarto. Como assim mulheres têm alma? Eu espero que isso não seja mais uma dúvida. Mas isso foi em 1866. E hoje nós nos perguntamos isso aqui. Será que os animais têm alma ou eles são máquinas? Mas observando os animais, nós concluímos que eles têm alma. Como a gente sabe? Porque eles têm personalidade. Quem tem mais de um animal aqui? Ok. Quem tem máquina de lavar aqui? Uma máquina é diferente da outra? Só se for no formato. Na programação. Se eu programar todas as máquinas iguais, elas não reagem igual? E os animais, quem tem mais de um animal? Eles são iguais um ao outro? Tem personalidade própria? Bem diferentes. Diga-se de passagem, às vezes a gente tem um animal de uma determinada raça e ele desencarna e a gente resolve que vai adotar outro da mesma raça. Para ele ser igualzinho. O que acontece? Ele não é igual, ele é diferente. Aí você fala, o outro era tão calmo, tão tranquilo, não é? Isto é a prova de que os animais têm alma. Se eles fossem máquinas, todos reagiriam da mesma forma. Tá? E Kardec pergunta para o Espírito da Verdade na questão 597 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E o Espírito da Verdade diz, sim, e que sobrevive ao corpo. Então os animais têm alma. O que eu gosto do Livro dos Espíritos é assim, em cada frase tem uma coisa para a gente pensar um montão. Olha a pergunta. Kardec faz uma afirmação, na verdade 2 afirmações na pergunta, ele diz assim, pois, se os animais têm uma inteligência, o que ele está falando? Que eles são inteligentes. Que lhes dá uma certa liberdade de ação, o que ele está falando? Que eles têm livre arbítrio. Aí ele pergunta, será que eles têm um princípio independente da matéria? Sim. Então aqui a gente descobre que eles são inteligentes, que eles têm livre arbítrio e que eles têm alma, tá? Você já sabe a resposta. Animais são inteligentes. Está lá, questão 593 do Livro dos Espíritos. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? O Espírito da Verdade responde assim, há nisso um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, mas ela é limitada. De que animais será que o Espírito da Verdade está falando? Quando eu falo animais, no que a gente pensa? Cachorro e gato. Se a gente vê um passarinho em casa, a gente vai pensar no passarinho. Senão vem pensar só no cachorro e no gato. Tá? Mas o Espírito da Verdade falava do reino animal. Tá? Olha lá, esponja do mar é animal. Verme é animal. Peixe é animal. Aves são animais. Mamíferos são animais. Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que o verme age mais por instinto ou por inteligência? Por instinto. E o cão? Instinto ou inteligência? Os dois, mas principalmente inteligência. Não é? Muito mais por inteligência do que por instinto. Tanto que eles elaboram as coisas. Eu tenho uma amiga que tem um pássaro chamado Amarelinho. E ela... pássaro, dependendo da maneira como você mexer com o pássaro, ele infarta com muita facilidade, dependendo do pássaro. Eles se assustam e infartam. Então,
um dia, ela sabia disso e a veterinária havia orientado ela. Olha, cuidado, não estressa muito ele, dependendo do que você for fazer. Você já conhece a história, vocês estão rindo aí, né? Aí, ela foi pegar o amarelinho para cortar a unha. Pegou o amarelinho na mão, ele colocou na gaiolinha, ele não respirava, de barriga para cima. Falou, matei o amarelinho. E a casa dela, o passarinho ficava na cozinha, é um canarinho. E tem acesso à cozinha pelo corredor externo e pelo corredor interno. Ela foi para a sala, começou a chorar, matei o amarelinho, o que eu fiz com o amarelinho? A filha dela chegou em casa, a Aline, e disse, mãe, o que aconteceu? Porque eu fui cortar a unha do amarelinho, e o amarelinho morreu, não sei o que lá. Aí a filha, onde ele está? Deixei ele na cozinha, né? A filha foi lá e voltou, mãe, ele está vivo. Não faz isso comigo, Aline. Mãe, vai lá ver, ele está vivo. Imagina. Chegou lá, o amarelinho, barriga para cima, não respirava. Voltou na sala. Como é que você me faz fazer isso? Fui lá ver o amarelinho e ele está morto de novo, não sei o quê. Mãe, vamos lá comigo. Aí foram pelo corredor do quintal, da cozinha. Chegaram lá, o amarelinho em pezinho. O que ele fez? Fingiu de morto. Ela deu risada e falou assim, amanhã a gente conversa. No dia seguinte, ela pegou ele para cortar a unha. Quando ela pegou, ele começou a ficar amarelo. Ela falou, se você desmaiar, eu te mato. E ele? Vejam que nível de inteligência e de consciência. Ele elaborou algo para não cortar a unha. Os nossos animais em casa fazem isso conosco? Fazem. Fazem com uma frequência maior até do que a gente imagina. Às vezes, coitados, você esquece de pôr água, ele fica. Vai na cozinha e volta. Vai e volta, milhares de vezes. Nada funciona. Aí, coitado, arrasta o pote pelo quintal. Não funciona. Ele joga o pote dentro da cozinha para ver. Na verdade, olha, ele fez várias tentativas para ver se a gente percebe que ele está sem água. Então, veja o nível de inteligência e de consciência dos animais que convivem conosco. Os animais que nós temos uma convivência maior, os animais domésticos em geral, eles agem muito mais pela inteligência. Nós temos mais ou menos 400 mamíferos no mundo. Sabe quantos insetos nós temos? Bilhões. Insetos agem mais por instinto ou por inteligência? Instinto. Agora, 400 mamíferos perto de bilhões de insetos não são minoria? Pois é disso que o Espírito da Verdade está falando. Ele se referia ao reino animal. Olha lá. Ó. Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais e não domina? Mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, mas ela é limitada. Tudo bem? Vamos andar um pouquinho. De onde vem a alma dos animais? Por que eles estão aqui? Vocês acham que a alma dos animais é igual a nossa ou diferente? A maioria fica em cima do muro. Eu não vou falar nada se estiver errado. Né? Por que será que os animais estão aqui? O que vocês acham? Processo de evolução. Para evoluir. Beleza. Vamos ver o que diz a doutrina espírita. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Final da questão 540 ele fala assim, ó, é assim que tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, sendo que ele mesmo começou pelo átomo. Alguém pode me dar um exemplo de arcanjo? Qual é? Qual é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós? Obrigado. Jesus. Jesus é um arcanjo? Jesus é um arcanjo. Certo? Então vamos pensar em Jesus. É assim que tudo serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Segundo o Espírito da Verdade, o próprio Jesus começou por ser átomo. Livro Emmanuel, Espírito Emmanuel, capítulo sobre os animais. Ele diz assim, ó, já que o objetivo, e como o objetivo desta palestra é sobre os animais, não a minha palestra, o que ele está falando, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo, são eles nossos parentes próximos, apesar da teimosia de
quantos persistem em não o reconhecer. Segundo Emmanuel, nós já passamos pela fase de animais? Então, se nós já passamos pela fase deles e estamos na fase ser humano, eles vão chegar na fase em que estamos? Sim. Sandra, você está me dizendo que eu já fui um inseto? Sim. E não. Eu já vou explicar. Olá. Livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles. Ela fala assim no capítulo Renascimento. Todos os seres, animais e humanos experimentam este impositivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Os animais reencarnam? Segundo Joana de Ângeles? Sim. Porque o que eu gosto de Joana de Ângeles é isso. Tudo que ela fala, isso aqui é tema para uma palestra inteira, olha só. Ela coloca os animais antes dos seres humanos. Por que será? Porque eles estão no estágio evolutivo anterior ao nosso. Todos os seres, animais e humanos, vão reencarnar de forma a evoluírem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Consciência cósmica é arcanjo. Tá? Vamos entender um pouquinho disso. Então, os animais são espíritos em evolução que um dia chegarão à fase de ser humano? Sim. Vamos entender como é a alma dos animais. Vamos ouvir a codificação de Joana de Ângeles sobre evolução e entender como foi que chegamos hoje à fase de humanidade. Ela diz assim, no livro Iluminação Interior, Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contêm em germe toda a grandeza da fatalidade de seu processo de evolução. Manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina transferindo-se para o reino vegetal. É o mesmo espírito? Se ele se transfere, começa onde? No reino mineral. Milhões de anos em sono profundo, transfere-se para o reino vegetal. Obedecendo a campos vibratórios sutis e inabordáveis, lentamente se transfere para o reino animal. Mesmo espírito? Mesmo espírito. Senão não ia se transferir, certo? Experimentando as variações do transformismo e do evolucionismo, desdobrando os instintos até alcançar os primatas, e deles prosseguindo no direcionamento humano. O mesmo espírito? O mesmo espírito. Não cessa, porém, no bípede pensante o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo. Quem é o bípede pensante? Nós. Não para aí. Ainda bem. Antes alma e agora espírito que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma, até atingir o máximo de sua destinação gloriosa. Arcanjo reencarna? Arcanjo não reencarna. Por que ela fala antes alma e agora espírito? Definição de alma do Livro dos Espíritos. Alma é espírito reencarnado. Alma é espírito encarnado. Se arcanjo não reencarna mais, ele nunca mais vai ser? Alma é espírito. Tá? Então, olha lá. Ó. Deus prossegue criando sem cessar. O seu psiquismo dá origem a verdadeiros fascículos de luz que contêm em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução. Começa pelo átomo, próxima fase reino mineral, transfere-se para o reino vegetal, transfere-se para o reino animal, homem, arcanjo. Olha, até que a gente andou bastante já, hein? Hã? A gente andou... Hã? Pô, se a gente pensar quando a gente começou, não é? O mesmo espírito inicia no átomo, evoluindo em sucessivas vidas até o arcanjo. O mesmo espírito. Então, os animais que convivem conosco são espíritos em evolução? São. Vão chegar à fase em que estamos? Sim. São nossos próximos? Sim. São nossos próximos. Né? Diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Conhecimento este que espíritos mais evoluídos já têm. Não é à toa que Francisco de Assis,
que é o patrono desta casa, dizia assim: obrigado, irmão Sol. Obrigado, irmã Lua. Obrigado, irmão Vento. Porque tudo é espírito no santuário da natureza. Tudo tem alma. Tudo. E este conhecimento a doutrina espírita nos traz. Quem detalha maravilhosamente bem isso é André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, que é um dos livros que a gente mais estuda na nossa casa. Ele conta os detalhes de como o espírito vai caminhando nesse processo de evolução. E como será que isso acontece no reino animal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui consegue me descrever detalhadamente todas as funções do cérebro? Ninguém? Tem certeza? Vou tentar uma coisa mais fácil. Do coração? Não. Todas as células do rim, seus detalhes. Tem certeza? Muito bem. Quem comanda o corpo físico? Nós temos um corpo, não temos? O cérebro. Quem comanda o cérebro? O espírito. Muito bem. Nós somos corpo ou espírito? Os dois. E quando a gente está sem o corpo, nós somos o quê? Espírito. Desencarnamos, aí reencarnamos, ganhamos um novo corpo físico, aí desencarnamos de novo, aí reencarnamos, ganhamos um novo corpo físico. O tempo todo nós somos espírito. Certo? Ok. Então, enquanto espíritos, nós controlamos o nosso corpo físico através do cérebro. Certo? E nós já aprendemos que nada na natureza dá saltos. Tudo bem? Nós sabemos, através da doutrina espírita, que a gente não ganha nada de conhecimento. Tudo a gente adquire mediante nosso esforço próprio. Ótimo. E como é que vocês e eu, sem um profundo conhecimento de como funciona o cérebro, comandam o próprio corpo físico através dele? Onde foi que a gente aprendeu? Porque a gente tem que ter aprendido em algum lugar. Não é verdade? Vocês nunca pensaram sobre isso? Para dar um passo, nós movimentamos 200 músculos. Vocês pensam para fazer isso? Imaginem eu dando palestra aqui, só um minutinho. Músculo 1, músculo 2, músculo 3, músculo 4. Imaginem vocês assistindo a palestra pensando assim, ó. Agora bate o coração, respira pulmão. Bate o coração, respira pulmão, bate o coração. Vocês vão prestar atenção no que eu estou falando? Não. Ainda bem, né? Como é que a gente faz isso? Automaticamente. E como é que a gente aprendeu? Ai, meu Deus. Quem aqui dirige? Já andou pensando nisso. Quando a gente começa a dirigir assim, primeira coisa, você vai lá para a autoescola, se você for um cara certinho, alguém te apresenta o carro, né? Então aqui está o volante, freio, embreagem, marcha, não é assim? Beleza. Aí o cara fala assim para você, olha, você vai pôr o pezinho na embreagem e um pezinho no acelerador. Vai ligar o carro, vai afundar o pé na embreagem, vai colocar a primeira, vai colocar o pé no acelerador e vai soltar devagarinho a embreagem, não é assim? Você fala, ótimo. Você faz, o que acontece com o carro? Morre. Aí você faz de novo, o que acontece? De novo. Se você for uma mulher na TPM, você vai estar chorando na quinta vez, dizendo, eu nunca vou conseguir dirigir. Todo mundo dirige. Eu não nasci para isso. Né? Na segunda vez, você vai lá, o que acontece? Morre. E hoje, como é que a gente dirige? Automático. Você liga o carro e sai. Infelizmente, fala no celular, coloca o CD lá para ouvir, não é assim? Porque a gente dirige automaticamente. Por quê? De tanto repetir. Repete, 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 até que vira automático. Quem anda de bicicleta aqui? Não é a mesma coisa? Você sai com a bicicleta, cai. Depois que tira a rodinha, né? Aí sai de novo, cai. De novo, até que um dia, você não pensa mais. Quando a gente começa a dirigir, você pisa na embreagem, põe primeira. Pisa no acelerador, solta a embreagem, anda um pouquinho, põe segunda agora. Agora a gente não pensa mais, a gente faz automaticamente. Com o corpo físico é a mesma coisa. Repete, 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 até que vira automático. E nós fazemos isso durante a nossa passagem no reino animal. Assim. Primeira fase, esponja do mar.
Nessa fase, o espírito começa a ter célula nervosa. Nós precisamos de célula nervosa? Sem ela a gente comanda o corpo físico? Não comanda, certo? Próxima fase, água viva. Nesta fase, ele já começa a fazer sinapse, liga uma célula nervosa na outra. Para ele é um negócio super complicado. Imagina, você nunca viu uma célula nervosa, de repente você tem que usar ela. Tá? Próxima fase, verme. Ele começa a ganhar músculos. Uma fase de cada vez. Sandra, onde você ouviu isso? Eu não ouvi, eu li no livro Evolução em 2 Mundos. Dos primeiros capítulos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Está lá, André Luiz conta isso em detalhes para nós. Tá? Próxima fase, minhoca, sistema circulatório, ele recebe logo 10 corações. Tá? Ele ainda está inconsciente para o meio ambiente, ele está consciente dele mesmo nessa fase. Diz a questão 585 do Livro dos Espíritos. Os animais têm consciência de si mesmo e de sua individualidade. Tá? Próxima fase, molusco. Oh, que legal, ele ganha o rim primitivo. Você está me olhando com uma cara tão terrível. Nós, enquanto espíritos, já recebemos corpos físicos assim. À medida que o espírito vai evoluindo, ele recebe um corpo físico cada vez mais elaborado. Cada vez mais, cada vez mais. E isto representa a bondade do Criador para com todos nós. Num trabalho de paciência de bilhões de anos, nos dando um órgão de cada vez e nos ensinando a usar. Porque para nós hoje podermos desenvolver a inteligência, nós temos que controlar nosso corpo físico automaticamente. Senão nós vamos ficar o tempo todo preocupados com ele. Não posso desencarnar, respira, bate coração, não posso desencarnar, respira, bate coração, mexe o músculo, respira. Nós vamos conseguir nos relacionar com o meio ambiente externo? Não, imagina a gente tomando café. Agora respira, agora bate coração, funciona o intestino? Não ia funcionar, não é? Olha lá, próxima fase, artrópode. Artrópode, ele tem um exoesqueleto. Ele começa a andar de maneira rígida. Tem um filminho, um desenho, que mostra um menininho que cai dentro do formigueiro. Eu nunca lembro o nome desse desenho. Como? Lucas, isso mesmo. E ele chega lá dentro do formigueiro, a formiga fala para ele assim. Ela fala assim, ele fala para ele, você não tem osso? Ele fala, dentro de mim. Ela fala, nossa, ele é do avesso. Por quê? Imagine, você ter um corpo físico sem osso nenhum e ter que começar a aprender a andar de maneira rígida, a gente nem fica em pé. Então a primeira fase que o espírito aprende a andar de maneira rígida é no artrópode. Peixe, aqui ele já caminhou bastante. E ele já começa a controlar o corpo físico automaticamente. Tem um cérebro bem desenvolvido. Hoje os trabalhos científicos mostram que os peixes são capazes de sofrer. Eles não têm ainda expressão facial de emoção. Mas, em situações de estresse, a adrenalina sobe tanto quanto sobe em nós. O coração dispara tanto quanto dispara em nós. Então, eles têm os mesmos sintomas fisiológicos que nós, mediante o sofrimento. Porém, ele ainda não tem expressão de emoção, o que nos faz acreditar que ele não sofre. O sistema nervoso já bem complexo nessa fase. Tubarão. Sapo começa a aprender a respirar fora da água. Esta é uma fase muito importante para o espírito. O espírito na fase de inseto, ele começa a desenvolver os sentidos. Como é que a gente se relaciona um com o outro? Vocês estão me vendo? Quase todo mundo. Ouvindo? Se nós não ouvirmos, se nós não tivermos os 5 sentidos, se nós não tivermos tato, nós conseguimos nos relacionar com o meio externo? Então, os 5 sentidos são desenvolvidos no espírito na fase de inseto. Para que ele possa se relacionar com o meio externo. E quando ele chega nessa fase aqui, ele já tem todos os sentidos desenvolvidos. Lembra do Alex? Quando ele chegou na fase que ele estava, ocupando o corpo físico de um papagaio, ele passou por todos esses corpos físicos até chegar lá. Por isso, a capacidade dele de inteligência, consciência e sentimentos. O espírito que transita conosco em nosso lar já andou bastante. Segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, da primeira fase que o espírito pisa no mundo, no átomo, até os primeiros passos que ele dá na fase de ser humano, ele leva em média 1 bilhão e 500 milhões de anos. Bastante, né? Tá vendo? Como a gente andou bastante de velhinho. E a gente está na fase de humanidade há mais ou menos 5 milhões de anos, tá? Quando o espírito chega nesta fase aqui, ó, mamíferos, ele já está em transição para dentro da fase de humanidade. O corpo físico de cada um desses animais
é o corpo físico cedido ao espírito no aprendizado, já na fase de aves e mamíferos, são animais superiores, aprendizado de amor, solidariedade. Por isso nós observamos nos nossos animais sentimentos, consciência, capacidade de decisão restrita. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a vida material. Mas ele já tem capacidade de decisão. Por exemplo, se ele vai ou não destruir os seus sapatos, você deixa ele sozinho. Não é? Por exemplo, que ele não vai tomar banho de jeito nenhum, isso tem que obrigar ele. Se ele for um gato, que você não vai conseguir dar o comprimido para ele sob nenhuma hipótese, e você que engula esse comprimido. Não é assim? Capacidade de decisão. Não vou tomar. E aí você pensa, eu vou pôr na comidinha. E ele separa, não é? Aí você tenta uma outra tática, faz um pozinho, ele cospe. Não toma. Porque não quer. Este espírito que chega nesta fase aqui, profunda capacidade de sentimento. Ele demorou mais de 1 bilhão de anos para chegar aí. Os animais que convivem conosco no planeta são almas que Deus nos confia no processo de evolução. Irmãos mais jovens que nós. O corpo físico que eles ocupam, elaborado por Deus, como nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, como nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, para receber o espírito nesta fase evolutiva em que ele se encontra, para que ele possa passar pelo que ele precisa no aprendizado do amor e adentrar a fase de humanidade. E o que faz com que o espírito esteja apto para entrar na fase de ser humano? Olha lá. Livro dos Espíritos, questão a de cima, 610. A espécie humana, ou seja, o corpo físico do ser humano, é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Questão 592 do Livro dos Espíritos. Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. O que nos diferencia, enquanto espíritos, dos espíritos que estão na fase de animalidade, é a nossa capacidade de conhecer Deus. Entender que existe Deus. E entender que nós somos espíritos. O que é que nos ensina a doutrina? Que nós somos espíritos em evolução. Que nós reencarnamos. E que a vida tem um objetivo. Reencarnamos e desencarnamos, evoluindo até chegarmos a arcanjo. Certo? Quando a gente vem aqui na casa espírita, por que a gente vem aqui? Hoje, para aprender. A primeira vez que a gente vem, 90% das vezes, para a gente pedir ajuda. Então a gente senta, faz uma prece e pede para os espíritos em estágio evolutivo superior ao nosso o quê? Me ajude. Nós vamos tomar passe aguardando o quê? O auxílio da espiritualidade superior. Quem está em estágio evolutivo superior aos animais? Nós. Será que nós auxiliamos os espíritos em estágio evolutivo inferior ao nosso da mesma forma como os espíritos em estágio evolutivo superior a nós nos auxiliam? Será que cumprimos o nosso papel? Como nos diz a oração de Francisco de Assis, é dando que se recebe? Quais as implicações de não compreendermos a realidade espiritual dos animais que compartilham o planeta conosco? Ah lá, livro A Caminho da Luz, Emmanuel. Por acreditarmos durante milênios que os animais não têm alma e não compreendermos que são espíritos em evolução, ele diz assim, ó, falando do sistema Capella, que é... Quem já ouviu falar de Capella aqui? Tem bastante gente, né? Falando do sistema Capella na época do planeta Terra, quando o planeta Terra estava primitivo, ele se refere, no livro A Caminho da Luz, ele conta quando esses espíritos foram exilados para o nosso planeta para auxiliar no processo de evolução. Livro maravilhoso, diga-se de passagem. Falando do sistema Capella, ele fala assim, ó, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Ai. Eu tive essa reação quando eu li isso. Ai. Por que isso acontece no nosso planeta? Porque nós não compreendemos os animais como seres dotados de alma. E nós ignorávamos que o corpo físico que eles ocupam existe para que eles possam evoluir. Isso fez com que nós entendêssemos que os animais estão aqui para nos servir. E, consequentemente, os encaramos como objetos.
sem capacidade de sofrer ou de amar. Quando eu pergunto se os animais têm alma, nós temos certeza absoluta que os animais que convivem conosco em nosso lar têm alma. Mas nós nos esquecemos dos outros animais do planeta Terra. Só que eles também têm alma. Isso não é uma coisa para a gente ter que ficar triste. A gente fica assim, que coisa horrível. Felizmente, nós já chegamos em uma fase em nosso processo de evolução que somos capazes de compreender isso. Tanto é que a espiritualidade nos envia estas informações. Livro Consolador, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, questão 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Ele responde, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções. Mas nós só conseguimos entender o que ele está dizendo, compreendendo tudo o que nós vimos aqui até agora. Porque é cultural. É tradição. Assim como na época do Cristo, era cultural e era tradição que aqueles que não professavam das crenças que o império trazia, morressem comidos pelos leões. E o povo aplaudia. Hoje a gente acha um horror, não é? Dia chegará que nós teremos a mesma ideia no futuro, lendo a história, da época que nós vivemos em relação aos animais. Nós vivemos hoje um momento histórico. Era normal, no século 17, 18 e 19, entender que escravizar o próprio homem não tinha nada de errado. Eu me lembro de ter lido um livro chamado Os Tumbeiros, que falava do tráfico internacional de escravos, e ele falava um discurso de um senador republicano, século XIX, no Congresso Brasileiro. Ele fala assim, os senhores de escravo são homens fiéis à nação. Os senhores de escravos são homens de família, homens sérios, que muito contribuem para a evolução da sociedade. Se ele falasse isso hoje no Congresso Brasileiro, o que ia acontecer com ele? Ele ia preso. Ele ia apanhar, com certeza. Ele ia preso. Hoje isso é inadmissível. Mas naquela época era normal. Vai chegar um dia que nós vamos considerar o comportamento que nós mantemos com os animais no nosso planeta hoje inadmissível, mas hoje ele é normal. Nós não tínhamos condições para entender isso antes, porque primeiro precisávamos compreender nossa própria alma. Entender que nós somos espíritos em evolução, que nós reencarnamos, que o nosso planeta está em evolução, para hoje começar a entender que outros espíritos que ocupam corpos físicos diferentes dos nossos são também nossos irmãos. E que assim como os espíritos superiores têm para conosco infinito amor e infinito cuidado e nos auxiliam em nosso processo de evolução, cabe-nos, como espíritos em estágio evolutivo superior a eles, o mesmo cuidado. Na Bíblia, logo no início, na Gênesis, Bíblia mesmo, Gênesis, eles falam assim, aí tem um texto que fala assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus ele o criou. E dominai ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre a terra e sobre tudo o que vive sobre a terra. Aí nós vamos pesquisar o que é dominai. Quando a gente pensa em dominar, está vendo? O Santos está falando esse negócio aí, mas lá na Bíblia fala que tem que dominar. Né? Dominar vem do latim dominus. Dominus significa Deus. E nos ensina a doutrina espírita que Deus é o quê? Amor, infinita bondade, infinita sabedoria, infinito amor, infinita justiça. Então vamos traduzindo. Está lá. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus ele o criou. E seja ele Deus para os peixes do mar, e para as aves do céu, e para a terra, e para tudo o que vive sobre a terra. Se nós trouxermos a doutrina espírita, e seja ele infinito amor, e infinita justiça, e infinita sabedoria, e infinita bondade para os peixes do mar, e para as aves do céu, e para a terra, e para tudo o que vive sobre a terra. E é muito bom quando a gente começa a despertar para novas realidades que a doutrina espírita nos ensina, porque nós temos então um novo campo no aprendizado do amor e do amor ao próximo. Livro Missionários da Luz, André Luiz. Ele diz assim, os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis.
Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Quando eu li isso, há 6 anos atrás, adivinha o que eu fiz? Me tornei vegetariana. Eu me lembro de chegar na minha casa e dizer, mãe, isso é verdade? Ela disse, é. Você nunca me falou isso? Ela falou, nunca prestei atenção. Eu falei, nunca mais eu como carne. Assim nos ensina a doutrina espírita. Do ponto de vista da doutrina espírita da evolução do planeta, como deveria ser nossa relação com os nossos irmãos animais? Tudo que vive é teu? Próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita é o cristianismo revivido. São as lições do Evangelho para que nós compreendamos e estendamos para o nosso entendimento, para que nós possamos implantar a evolução do planeta. Tudo que vive é nosso próximo. Está lá o livro Plenitude, Espírito Joana de Ângeles. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui sem dar-se conta, sem nenhum esforço por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que inadvertidamente o homem vem consumindo, poluindo com alucinação e matando com impiedade, por ignorância evolutiva. Livro Alvorada do Reino, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com nossos irmãos menores. Livro Missionários da Luz, André Luiz. Devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Livro Alvorada do Reino, Emmanuel, Chico Xavier. Para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina e para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles. O amor é chamado a compartilhar desta saga extraordinária, unindo todas as criaturas no mesmo nível de sentimento e afeição, maneira apropriada de demonstrar gratidão ao Pai misericordioso. Livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz. O Evangelho, assim, não é o livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Assim, quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, ele não falava somente das crianças, mas dos espíritos em estágio evolutivo inferior, anterior ao nosso. Os animais são nossos irmãos, irmãos de jornada evolutiva. O planeta Terra não existe para nos servir enquanto seres humanos. O planeta Terra foi a casa preparada pelo Cristo em nome de Deus para receber o Espírito em todos os estágios evolutivos que vai caminhar do átomo até chegar à felicidade do arcanjo. E nós estamos aqui para aprender a amar. Encontramos-nos hoje em estágio evolutivo que nos permite aprender a amar todos os filhos de Deus. E isto é uma dádiva, porque isto nos liberta de todo e qualquer sentimento egocêntrico, antropocêntrico, e nos permite amar conforme a consciência cósmica que nos disse Joana de Ângeles. Nós, enquanto espíritas, detemos o conhecimento da evolução. Nós, enquanto espíritas, podemos dizer à humanidade que eles são nossos próximos. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Obrigado. Boa noite. Ô Sandra, a gente quer te agradecer. Não vou te convidar para um churrasco que a gente vai fazer, né? Só se for vegetariana. De vegetariana a gente vai.
Então tá. Sandra, obrigado mesmo. Todos poderemos rever essa palestra na internet, esclarecer algumas dúvidas. Uma coisa que ali parece pequenininho, o site da tua casa. www.aceama.com.br. Eu vou por aqui. Então depois o Júnior vai colocar na tela. As pessoas que tiverem dúvidas, podem entrar lá, você responde por e-mail, no Fale Conosco. E quando o pessoal perguntar para a nossa casa aqui, eu vou mandar perguntar para você lá, fica mais fácil, né? Então a todos o nosso obrigado, o pessoal da internet também o nosso abraço, e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.